Curso Básico de Espiritismo, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FES. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso estudo, do livro Curso Básico de Espiritismo, volume 1, o livro do primeiro ano, que é um livro das edições FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, que nós estamos estudando. É o nosso segundo livro, que esse livro é com base no livro dos Espíritos, que, como eu sempre digo, estudem os livros da codificação espírita, estudem nesse momento o livro dos Espíritos. E nós estamos na nossa 8ª aula e nós continuamos no item dos Espíritos. Nessa primeira parte nós vamos falar das diferentes ordens de espíritos. Conforme o grau de perfeição que tenha alcançado, os espíritos se classificam em diferentes ordens, segundo uma escala hierárquica de valores estabelecida na codificação espírita para fins meramente didáticos, nada tendo de absoluta. Essas ordens são ilimitadas pelo número, porque não há entre elas uma linha de demarcação traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, podemos reduzi-las a 3 principais ordens. Isso consta no livro dos Espíritos, na pergunta 97. A primeira ordem, espíritos puros; a segunda ordem, espíritos bons; e a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Allan Kardec esquematiza a escala espiritual a partir dos espíritos imperfeitos, subdividindo cada ordem de espíritos em classes e dando seus caracteres em cada uma delas. A partir dessa classificação, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em relação, e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que eles merecem. Livro dos Espíritos, pergunta 100. Então, começamos a falar sobre a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracterizam-se pela ignorância, desejo do mal e apego às paixões que lhes retardam o desenvolvimento, pois neles há o predomínio da matéria sobre o espírito. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Tais características não são iguais para todos, uma vez que progridem e se modificam, à medida que desenvolvem sua inteligência e moralidade, libertando-se da influenciação da matéria. Desta forma, os espíritos imperfeitos classificam-se em diferentes classes. 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal, insuflam a discórdia e a desconfiança. Usam todos os disfarces para melhor enganar. Sua linguagem é trivial, grosseira e ignorante. Caracterizam-se pela inferioridade moral e intelectual. 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, malignos e inconsequentes e zombeteiros. Sua linguagem muitas vezes é espirituosa e alegre. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Sua linguagem é presunçosa e contém algumas verdades mescladas com os mais absurdos erros. São presunçosos, orgulhosos e teimosos. 7ª classe, espíritos neutros. Não são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para praticarem o mal. 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos. Não formam propriamente uma classe especial na escala evolutiva, pois podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. 2ª ordem, espíritos bons. São os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem e a sua realização decorrem do grau de evolução que atingiram, pois há neles o domínio do espírito sobre a matéria,
e, consequentemente, a busca da sabedoria e da moralidade. Compreendem Deus e sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. Livro dos Espíritos, pergunta 107. Os espíritos bons classificam-se, conforme o Livro dos Espíritos, em quinta classe, espíritos benévolos. Sua qualidade predominante é a bondade, pois seu progresso realizou-se mais no sentido moral que no intelectual. Quarta classe, espíritos sábios. São livres das paixões próprias dos espíritos imperfeitos, preocupando-se mais com as questões científicas do que com as morais. Encaram a ciência por sua utilidade. Terceira classe, espíritos prudentes. Caracterizam-se pelas qualidades morais e capacidade intelectual elevada, possibilitando uma apreciação dos homens. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Isso está no Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 3. E também está no Livro dos Espíritos, na pergunta 192. Segunda classe, espíritos superiores. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime, em decorrência da ciência, sabedoria e bondade que reúnem. Primeira ordem, espíritos puros. São os espíritos que atingiram o ponto mais elevado da escala evolutiva e pertencem à primeira classe. Decorreram todos os graus da escala espírita e despojaram-se de todas as impurezas da matéria. Possuem superioridade intelectual e moral absolutas em relação aos espíritos das outras classes. Não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis e são mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam. Livro dos Espíritos, pergunta 113. Então, olha só, a gente já sabe aí uma classificação, né, de espíritos, né, espíritos de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, né. Qual será que nós estamos, né? Sei que estou longe, né, da parte dos espíritos puros, né, mas estamos aprendendo, né? Então, quem sabe a gente está ali na parte dos espíritos bons, né, ainda que muito abaixo, pelo menos digo por mim, não por ti, né, ainda que na parte baixa da escala, mas que seguimos aprendendo, né, cada vez mais evoluindo. Quem sabe um dia chegar na segunda classe, né, ou na terceira classe, né, para que a gente consiga um dia atingir o grau máximo, né. A segunda parte dos nossos estudos, né, a progressão dos espíritos, anjos e demônios. Progressão dos espíritos. Ao analisar a progressão dos espíritos, deve-se levar em conta as seguintes considerações. A. Espírito e matéria estão sempre associados, pois qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Isso está no Livro dos Médiuns, item 55. B. Em sua escala progressiva, para atingir a perfectibilidade, o espírito deve lutar para que a sua natureza espiritual domine sua natureza material, trabalhando os seguintes aspectos. 1. Desenvolvendo a sua inteligência e adquirindo os conhecimentos que o levarão à verdade, passando pelas provas que Deus lhe impõe. 2. Despojando-se de influências da matéria, como, por exemplo, as sensações dos órgãos, a qual está ligado necessariamente para a sua manifestação como espírito.
3. Libertando-se dos males como o egoísmo, orgulho, a maldade e etc. E conquistando as virtudes como a caridade, a humildade e etc. C. Os espíritos foram criados iguais, simples e ignorantes, porém, todos atingirão a perfectibilidade. Uns chegam mais rapidamente que outros, pois isso depende do livre-arbítrio de cada um, conforme agem dentro da lei de causa e efeito, como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, capítulo 12. Encetando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consequência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. A partir dessas considerações, chega-se às seguintes conclusões. A. Não há penas eternas. Os espíritos não permanecem perpetuamente nas classes inferiores. Depende de cada um apressar ou não seu avanço. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo da guarda, o espírito protetor, que por eles vela. Contudo, o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por sujeição. Essa explicação está no Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7. B. O espírito pode permanecer estacionário, mas não retrograda, uma vez que o conhecimento adquirido não mais se perde. Uma vez encarnado, pode estar em condição social inferior à sua vida passada, porém nada perde do que adquiriu moral e intelectualmente. Seu desenvolvimento moral e intelectual como espírito é o mesmo. Isso está na Gênese, capítulo 11, número 48. C. Deus não libera os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem, pois se o fizesse, teria de criá-los perfeitos, e como qual eles não teriam merecimento para usufruir dos benefícios da perfectibilidade conquistada. Os espíritos não precisam necessariamente passar pela fieira do mal para chegarem ao bem, mas sim pelo caminho da ignorância. Todos têm o livre-arbítrio para escolher entre um e outro caminho, mas é justamente pelo uso correto que fazem de sua escolha é que conquistam o mérito para chegar à primeira ordem. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha não dependesse da vontade e decisão do espírito em ceder a esta ou aquela influência boa ou má. Então veja só, ainda não terminamos essa parte, a gente ainda vai falar de anjos e demônios, mas quero parar aqui para a gente falar um pouco sobre essa questão do progresso dos espíritos, né? Eu sempre falo que a gente sempre está evoluindo, a passos de formiguinha, não importa, mas que a gente está em constante evolução, né? E aqui na parte do céu e inferno, né, que fala, Deus não abandona ninguém, não abandona nem os espíritos mais errantes, né, nem naqueles que querem, que continuam vivendo na parte da maldade, né? Eles têm o seu protetor, e o seu protetor está lá velando por eles, né? E tentando despertá-los a cada momento, até o momento que ele desperta, né? Então, nós podemos até estacionar às vezes em algum progresso, mas a gente não vai voltar para trás, porque alguma coisa que a gente adquiriu de conhecimento continua lá, fica guardado. Então, quando a gente adquire aquele grãozinho de areia de conhecimento, vai continuar ali no nosso perispírito. Então, quanto mais a gente tiver ali, mais vai contar para nossa evolução, né? Então, a gente nunca involui, a gente não retrograda, nós sempre evoluímos. Então, agora a gente vai falar de anjos e demônios. Anjos.
Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Não, são espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 128. Deste modo, os anjos não são uma criação especial de Deus, mas espíritos que conseguiram superar as imperfeições próprias da condição humana. São espíritos puros e, como tal, pertencem à primeira ordem, segundo a escala de valores estabelecida pela doutrina dos espíritos. Tornam-se mensageiros de Deus, mantendo sob suas ordens espíritos em diferentes graus de evolução e manifestam seu amor, ora participando da criação de novos mundos em formação, ora trazendo revelações divinas para a evolução da humanidade. Demônios. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente votados ao mal? Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 131. Demônios são, portanto, os espíritos ainda imperfeitos, transitoriamente desviados do bem e que se comprazem no mal alheio. Pela sua índole imperfeita, estabelecem domínio sobre outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Pertencem à terceira ordem da escala espírita, por se rebelarem contra as provas que lhes tocam e, por isso, as sofrem mais longamente. Como o ser humano sempre necessitou de figuras e imagens para afirmar-se, idealizou os seres incorpóreos sob forma material, com atributos que lembram as qualidades ou defeitos humanos. Assim, surgiram as formas de anjos para personificar a espiritualidade sublimada e as formas dos demônios para personificar seus atributos ainda na animalidade. Contudo, a doutrina espírita esclarece que as penas não são eternas. O prazo de expiação para os espíritos imperfeitos está subordinado à sua vontade de melhorar para ascender à categoria de espíritos puros. Deus não privilegia mais a uns do que os outros, pois é soberanamente justo e bom. Tudo o que acontece, de acordo com os preceitos de suas leis divinas, se constitui no bem, tudo o que lhes for contrário, se constitui no mal. Se dotar de demônios ou espíritos imperfeitos, ascenderão à categoria de anjos ou espíritos puros, pois esta é a lei que rege o universo, a evolução do espírito. Então, olha só, demônios existem? Não assim, né? Não assim como a gente vê nos filmes, né? Não, são espíritos menos evoluídos, né? E olha só que legal. Um dia seremos todos seres mais iluminados, né? Com certeza e não talvez, porque trabalhamos para essa evolução. Podem demorar séculos, milênios, talvez, mas esse é o objetivo, né? É o objetivo do jogo da vida, né? Que nós possamos estar próximos de Deus e atingindo ali a perfeição, estando juntos ali com o que a gente considera os anjos, né? Espíritos que evoluíram tanto que estão ali trabalhando como mensageiros de Deus. E a última parte da nossa aula fala sobre o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim todos os que andais em trabalho e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Jesus recomendou a necessidade
de o homem ter fé e esperança para poder enfrentar as dificuldades que encontra na sua caminhada evolutiva. Seu ensinamento nesta passagem é um alerta para o homem sobre determinadas leis que devem ser observadas, e é seu cumprimento que o Mestre simboliza como sendo o seu jugo. No entanto, Jesus afirmou que esse jugo é suave, podendo ser suportado por qualquer pessoa. Falou também sobre o fardo que todos os homens transportam e que representa os combates da vida terrena, necessário para o aprimoramento espiritual. Falando sobre os 10 mandamentos, Jesus preferiu sintetizá-los em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso está em Mateus 22. Acrescentando que nesses singelos mandamentos estão contidos toda a lei e todos os ensinamentos transmitidos pelos profetas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, implicitamente está cumprindo todos os outros 9 mandamentos do Decálogo, uma vez que aquele que o cumpre não comete nenhuma das transgressões contidas nos demais. Além de observar esses mandamentos, o homem tem outros deveres essenciais com Deus e para consigo mesmo: o trabalho, a educação, a constituição da família, a iluminação interior. Tudo isso ele tem que cumprir, o que na realidade representa um fardo que está sobre seus ombros, mas que jamais é demasiado pesado ao ponto de não poder suportá-lo. Todos os homens estão capacitados a transportar seu próprio fardo. Entretanto, as dores, as tribulações, a perda de pessoas amadas, as misérias e as desilusões geram a inconformação e representam empecilhos que devem ser transpostos. Muitas vezes sentem-se desfalecer, pois essas dificuldades parecem intransponíveis, e é nestas horas que devem buscar amparo e consolação em Jesus, procurando obter pela prece a sustentação do mundo maior, a fim de poderem levar seu fardo até a sua destinação. Ao afirmar que o seu jugo é suave e que ele é manso e humilde de coração, o Mestre deu ênfase à necessidade de compreender que não é o jugo dos déspotas, dos tiranos, dos rancorosos, é o jugo suave que leva em conta as fraquezas próprias da condição humana e o que o homem muitas vezes coloca em seu próprio caminho por falta de vigilância e de oração. É necessário que o homem saiba suportar o peso do fardo que carrega, submetendo-se ao jugo suave definido por Jesus como sendo a observância das leis de Deus e dos ensinamentos contidos no Evangelho. Os espíritos que reencarnam vêm com a finalidade de passarem por provas que os tornam mais esclarecidos, mais evoluídos e mais próximos da perfeição, adquirindo novas virtudes e assim aproximando-se mais do Criador. Entretanto, muitos fracassam nas lutas terrenas e, como consequência, surgem as expiações, muitas vezes dolorosas, fazendo com que eles se reajustem, merecendo novas oportunidades de se enquadrarem nas leis divinas. Mas, para todos aqueles que creem na vida eterna, não lhes falta fé na vida futura e confiança na justiça de Deus. Para estes, o jugo de Jesus é leve e a esperança e o consolo suavizam suas caminhadas. Então aqui Jesus fala da importância da fé, né? Da importância de estarmos conectados com Ele, né? De estarmos conectados com Deus, porque assim, talvez, né, nós possamos ter um jugo mais leve também, né? Porque a gente não precisa viver em sofrimento, a gente pode escolher viver feliz, viver na nossa fé. Quando nós aceitamos as nossas condições, quando nós aceitamos as nossas provas, as coisas parecem mais leves para nós.
quando nós trabalhamos na fé, quando nós trabalhamos no bem, nós conseguimos a força que nós necessitamos para passar por tudo isso, né? Porque Deus nos dá a força para poder suportar a nossa caminhada, né? Ele nunca vai dar para nós algo que nós não conseguimos suportar. Então, é essa a mensagem final da nossa aula. Eu espero que você possa refletir com essa mensagem e nos vemos na próxima aula. Gratidão, Namastê, Namastate. Curso Básico de Espiritismo, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.